E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um vídeo complementar das atividades do PET, né? Estamos chegando no volume 3, semana 1 do volume 3 do PET. E a partir de agora vocês vão ver na tela sempre aí as atividades, tá certo? Então, a minha imagem vai até ficar um pouco diferente do que vocês estavam acostumados, mas sempre vocês vão ver a atividade, eu acho que vai melhorar a o nosso trabalho aqui, né? Então é o seguinte, antes da gente começar a falar das atividades do PET 3, né, da primeira semana do PET 3, fazer sempre aqueles lembretes, né? Primeiro, quem está atrasado com os PET anterior, entrar em dia, porque vai ser importante aí vocês ficarem em dia com essas atividades, principalmente na volta às aulas, né? Segundo, que sempre tem uma semana para entregar, então é até a próxima quarta-feira, dia 12 de agosto, é a data limite para entregar as atividades da semana 1 do PET 3, né? Terceiro, lembrar sempre de ver esse vídeo anotando, né? Então, sempre anotando, escrevendo. Precisar ver mais de uma vez, ver mais de uma vez, tá? Precisar de qualquer coisa, pode me chamar no privado, que eu ajudo vocês de forma individual, né? E se eu lembrar mais de algum lembrete, eu falo aqui durante o vídeo, tá? Se inscreve no canal, porque é importante. Toda quarta sai vídeo novo. Quando você se inscrever no canal, quando eu colocar o vídeo no YouTube, vai chegar para vocês a notificação, tá bom? E no mais, vamos direto já para as atividades dessa semana, né? Que estão na página 62, 63, 64, 65 e 66. Né? E é sobre o que as atividades dessa semana? Estados modernos e monarquias absolutistas. Né? Ou seja, aquele processo ali do final da Idade Média, do feudalismo para os estados modernos, né? Do mundo mais agrário para um mundo mais urbano, né? E aí nós vamos para as atividades. A atividade número 1 mais um lembrete. Sempre tem uns links aqui embaixo, tá? Na descrição. Então aqui embaixo você vai ter os links para vocês pesquisarem para responder. E outra coisa, antes da gente começar, lembrei de mais uma coisa. Se não buscou ainda o livro didático lá na escola, liga para lá, vê o horário que tem alguém lá para atender vocês, né? Quem vai aos pais, os pais de vocês vão lá e busca o livro didático, que a partir do PET 3, o livro didático já vai poder ficar com vocês para auxiliar nas atividades, tá? Então vamos direto aí para as atividades. Né? Vou ler aqui o enunciado da atividade 1. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos, né? O chamado mercantilismo, que a gente já viu. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estava um fortalecimento do poder do rei, aí começa o nosso tema mesmo, e a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, responda as questões, né? Pode recorrer aqui aos links, pode pesquisar na internet também. O que são monarquias centralizadas? Né? Tem a ver com o absolutismo, centralizado na figura de quem? Primeiro, o que é monarquia? E depois, o que é monarquia centralizada? Que figura é essa que está no centro da monarquia? Né? Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, queda do poder dos senhores feudais? Então, aí tem a ver com o fim do feudalismo e com a formação dos primeiros estados nacionais. Né? Então, quando os países começaram a se formar, os países que a gente conhece hoje lá na Europa, né? Portugal, Espanha vieram primeiro, logo depois veio França, veio Inglaterra, né? Teve esse processo de fortalecimento do rei, né? De ascensão dos reis, né? E consequentemente da diminuição, né? Do poder dos senhores feudais. Então, há um deslocamento do poder. Ele deixa de ser um poder local, né, em cada terra, em cada feudo, né? Esse poder do feudo ele diminui e um outro poder aumenta, que é um poder central,
Um poder que está lá na figura do rei. Está perguntando aí como que deu esse processo de ascensão dos reis e, consequentemente, a queda do poder dos senhores feudais. Letra C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Né? Aí vocês já vão ter que ir para aquela transição, né, do mundo que não existia comércio, do mundo rural, né, do mundo onde não existia uma grande monetarização, né, não existia grande circulação de moeda, para um mundo diferente, um mundo baseado nas vilas, nas cidades, no comércio das cidades, né, e consequentemente no giro maior de moeda. Qual o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos dos reis, né? A letra D é a seguinte: de que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Então tem muito a ver com a letra C, né? Então vocês vão tentar responder também. Qual a relação que tinha, né, entre o fortalecimento do comércio e o fortalecimento do rei? Por que que essas duas coisas, como que essas duas coisas se associavam, né? E a letra E, quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos Estados nacionais europeus? Então, tentar trazer as consequências para a sociedade que vocês vão achar essa letra E. Então, o que transformou dentro da sociedade a ascensão dos reis, né? A criação dos Estados Nacionais Europeus, que tem a ver, né, com a ascensão dos reis. Então, os reis, eles se elevam, essa elevação dos reis vai trazer a criação dos seus estados nacionais, e isso vai transformar a sociedade política economicamente. É essa transformação que vai responder a letra E. Os benefícios vai ser justamente essa transformação. Então vocês vão ter que achar isso aí, tá bom? Agora vamos para a página 63. Atividade 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Ali tem uma corte, né? O rei no trono, toda uma aglomeração de pessoas ali, né? Então a gente vê que isso não poderia estar acontecendo hoje, né? Em dia. Então tem toda a corte ali abaixo do rei, né? E as pessoas ali festejando alguma coisa. Tem um palhaço ali que era chamado de Bopo da Corte, tá fazendo malabarismo, né? Com as bolinhas ali atrás. As pessoas estão ali num clima aparentemente festivo, né? Então descreva o que você observa na imagem. Quem são as pessoas representadas? É a letra A. B. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Aí é colocar quem são essas pessoas e por que você sabe que são elas. Né? Vai demandar uma pesquisa na internet, eu vou ver se consigo colocar todos os links possíveis aqui para vocês na descrição. Tá? Letra C. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Então, naquele processo de elevação dos reis, né, de ascensão dos reis, né, que primeiro vai desaguar na criação das monarquias e no segundo momento essas monarquias elas vão se fortalecer ao redor da imagem do rei, vocês vão identificar ali algumas camadas sociais que tem a ver principalmente com os novos comerciantes, né, que são chamados de burgueses, tem a ver com as famílias nobres, né, descendentes dos antigos donos daquelas terras que formam esses países, né, que é a chamada nobreza. Tem um meio militar que também vai estar envolvido nesse processo. Então vocês vão ter que escrever qual o interesse de cada camada social dessa. O que queriam os comerciantes, o que queriam os nobres. Essa é a letra C. A letra D é, dentre os grupos representados, quais detinham o maior poder? O que o levou a construir essa hipótese? Então, quem tinha mais poder?
O rei e a nobreza, provavelmente, né? Vai ser isso que vocês vão achar. No segundo patamar, já abaixo da nobreza, né? Vai ter os militares, vai ter a burguesia, né? Quais desses grupos representados? Primeiro, qual grupo está representado lá na imagem? Segundo, quais deles detinham o maior poder? Isso vocês vão ter que responder na letra D. Vamos para a página 64 agora, que é atividade 3. Vamos ler aqui. Durante a Idade Média não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e fortalecimento da burguesia que se deu por meio do renascimento do comércio. Está falando aí que a partir do século X, mas esse fortalecimento da burguesia, o reaparecimento de um comércio forte, vai acontecer alguns séculos depois, tá? Após justamente se consolidar essas primeiras monarquias, né? Então, na luta por ver quem ia dominar, quem ia ser a família que ia dar nome para aqueles territórios, né? Quem ia ser a família que ia governar nesses vários territórios europeus, o comércio ainda era muito pequeno, depois que vai fortalecer. Voltando para a leitura. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos, né? Então vamos lá, burguesia, nobreza e igreja. O que vocês vão ter que escrever? Os interesses de cada um desses grupos em relação à criação do Estado moderno. Por que a burguesia queria que fosse criado um Estado, né? Por que isso era bom para a nobreza? O que ela queria com isso? E com que ganhava a igreja também com isso. Então, ou seja, a relação dessas 3 entidades ou grupos ou setores ou camadas sociais, né, com a criação do Estado moderno. O que eles ganharam com isso? O que ganhou a burguesia? O que ganhou a nobreza? O que ganhou a igreja? Por que eles queriam isso, né? Que transformação que a criação do Estado moderno trouxe na vida dessas camadas que fizeram com que eles se empenhassem na criação dos Estados modernos e participassem dessa criação dos Estados modernos, né? É o que eles vão ganhar com isso. É o que vocês vão ter que responder aí na atividade 3, né? Vamos já para a página 64, que é sobre... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? É sobre a Guerra dos 100 Anos. Tá bom, pessoal? Vamos aqui ver aqui, vamos subir aqui, ó. Começa na página 64 ainda, né? Vamos. É a atividade 4, tá? Atividade 4 é a respeito da Guerra dos 100 Anos. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis. Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, teve 116 anos. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões. Tem uma imagem ali que é quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos, né? É o nome da página que pegaram essa imagem aí, que é justamente os dois lados lutando. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Vou deixar o link aqui na descrição sobre a Guerra dos 100 Anos. E para responder essa atividade 4, todas as letras dela, vocês têm que pesquisar esse link, tá? Da Guerra dos 100 Anos no Wikipédia. Quais os reinos estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Vou ajudar vocês, para quem está chegando aqui nessa parte do vídeo. França e Inglaterra, tá? Pode colocar aí direto. Letra B. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? Aí vocês vão ter que olhar lá no link, né? Vão ter que olhar lá quais interesses. Eu vou adiantando que sempre tem a ver com território,
né? Então, um dos interesses lá, vocês vão ver que está relacionado com território. Letra C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Ou seja, como terminou? O que aconteceu a partir do fim da Guerra dos 100 Anos, tanto com o reino da Inglaterra quanto com o reino da França? Tem a ver com o tema principal dessa primeira semana aqui que a gente viu lá naquela primeira página, né? Na capa da aula dessa semana, tá? Vamos já então para a última página, a página 66. Ainda tem uma letra aqui sobre a Guerra dos 100 Anos. Vamos ver se tem mais coisa ou se é a última atividade. Tá? Descendo a página aqui para a gente ver se tem mais alguma atividade além dessa. Né? Dá para ver que pede um texto grande ali para vocês. Não tem, tá, gente? Então vamos lá. Essa é a letra D. É a última coisa aí para vocês fazerem, a letra D da atividade 4. Tá na página 66. Né? Me entregar até o dia 12 de agosto, viu, gente? Letra D. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque. Joana d'Arc. Ela comandou os exércitos franceses na Guerra dos 100 Anos. Pesquise no livro didático na internet quem foi Joana d'Arc. Já ajudei vocês aí, já falei alguma coisa, né? E qual o seu papel na Guerra dos 100 Anos? Essa primeira parte já até contei para vocês aqui agora. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra e estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média. Qual a função das mulheres naquela sociedade na Idade Média? Que paralelo vocês podem traçar? Que comparação? Que diferenças? Que semelhanças? É isso que vocês vão ter que escrever aqui na resposta. Primeiro, quem foi Joana d'Arc? Né? Qual o papel dela nessa Guerra dos 100 Anos? As consequências da participação dela, né? Ou seja, em que ela influiu dentro da guerra, né? E para depois da guerra, talvez, também se procurar entender a imagem que vai se formar dela após a guerra, né? O mito da Joana d'Arc, como a sociedade vai passar a enxergar o que foi ela, né? E um paralelo entre essa figura histórica chamada Joana d'Arc, que comandou parte do exército francês, do reino francês na Guerra dos 100 Anos, e as mulheres daquela época. Tá? É isso que tem que responder aí na letra D da atividade 4. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa me pede aí no privado que eu ajudo vocês. Até mais.